aos pastores. Glória a Deus por isso. Hoje a gente vai estar falando um pouco mais sobre visão, a gente vai estar falando um pouco mais sobre como a gente realmente viver isso que acabou de ser falado, porque, como eu disse agora há pouco, Deus tem uma visão para a vida de cada pessoa que está aqui. Muitas vezes as pessoas, até aqueles que são cristãos, que se dizem cristãos há muito tempo, gostariam de receber revelações sobre coisas genéricas. Eu já ouvi muitas vezes algumas pessoas brincando: se tu é profeta mesmo, me revela o número da Mega Sena. Diga misericórdia para uma pessoa que faz uma brincadeira dessa, Quem dera Deus revelasse, eu era o primeiro a estar de joelho para Deus revelar. Mas o fato é que Deus não é Deus de revelar coisas genéricas. Quem gosta do atalho é o diabo. Deus gosta do caminho longo, porque é no caminho longo que Ele prepara você para aquilo que Ele tem. É por isso que às vezes eu tenho muitas preocupações com coisas que acontecem muito rápido, porque às vezes aquilo que é muito rápido pode não te dar o tempo necessário para você estar pronto para aquilo. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre essa questão de visão. Hoje nós iniciamos uma série cujo título é A Resposta, e hoje a gente vai estar ministrando sobre o nascimento de uma visão. Abra a sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo de número 29, versículo de número 18. Livro de Provérbios, capítulo de número 29, versículo de número 18. Eu sei que a igreja tem uma versão, que é muito boa também, mas eu quero fazer questão de ler na versão King James. Aqui na versão da igreja está escrito que onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas aqui na versão King James, que muda apenas algumas palavras, mas que é uma versão que tem mais a ver com o contexto do que vai ser pregado, diz assim: que aonde não há visão, o povo perece. Diga comigo: onde não há visão, o povo perece. Sabe, queridos, um dos maiores problemas na vida de todos nós é quando nós começamos as coisas sem visão. É quando nós começamos a fazer qualquer coisa, é quando nós começamos um trabalho, quando nós começamos um projeto, quando nós começamos um relacionamento sem visão nenhuma. Esse é um dos grandes problemas que a gente vai viver. E eu gosto muito de usar uma palavra que o Andy Stanley, que é um dos maiores escritores e pastores americanos, ele diz acerca de visão. Ele fala que visão, ou melhor, ele fala que propósito é uma visão clara e uma imagem mental daquilo que poderia ser, movido pela convicção do que deveria ser. Eu vou repetir. Ele diz que visão é uma clara imagem mental do que poderia ser, movido pela convicção do que deveria ser. Eu não sei se vocês já viram uma foto que viralizou por muito tempo no Instagram, que mostra a imagem de um cara que está fazendo uma pintura em um determinado quarto, e ele começa a pintar o piso do quarto de vermelho, e aí ele pintando sozinho, completamente perdido, ele vai pintando, quando de repente ele fica encurralado no canto, e não tem como sair, porque ele saiu pintando tudo, e esqueceu de pintar da forma certa, e acabou ficando preso no seu próprio projeto. É sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Eu quero dizer para você que antes de você fazer qualquer coisa, Deus vai dar visão ao seu coração. Deus vai dar direção para o seu coração. Ainda mais hoje em dia que nós vivemos em uma vida, em uma situação, em um contexto, em uma sociedade, em uma estação completamente incerta por tudo que o mundo tem passado. Só existe um tipo de pessoa que vai estar seguro. É aqueles que estiverem sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. É aqueles que estiverem sendo direcionados por Deus. E quando eu falo sobre nós nos movermos por uma visão, eu faço uso dessa palavra que os nossos pastores acabaram de nos dar, dizendo que a videira, essa igreja que hoje é uma igreja tão relevante na nossa nação, nasceu justamente de uma visão que Deus deu. Hoje aqui nessa região, graças a Deus, tem muitas igrejas. Existem muitas igrejas semelhantes à nossa, mas há 20 anos atrás, essa igreja foi uma completa quebra de paradigmas. Eu lembro que quando a videira surgiu, eu era de uma igreja evangélica, pentecostal, e eu faço questão de dizer com muito respeito que era uma igreja bem religiosa, e como vocês sabem muito bem o testemunho, eu passei 6 meses tendo que usar uma camisa branca por dentro da minha camisa, porque era pecado eu subir no púlpito mostrando esses 2 ossinhos que iam fazer as irmãs pecar. Diga misericórdia por uma religiosidade dessa. E eu ainda tinha que dormir de calça social, porque se Jesus voltasse, se eu não tivesse arrumado para me encontrar com Ele, eu ficava. Diga misericórdia.
Ou seja, a Videira, quando começou, era uma igreja que quebrava muitos paradigmas, se quebrava muito a religiosidade. Hoje em dia, é a maior discussão esse negócio de parede preta, e tem gente que diz que a parede ser escura é do cão, que ter como é que chama isso aqui? Esse telão? Telão, no caso, né? Mas é de LED que eu queria dizer. Era o LED. Vocês mangam de mim, viu? É pecado. 7 anos de azar, quem manga de pastor. Mas, enfim, esses telões de LED no púlpito eram um escândalo. E hoje a gente evoluiu, cresceu, amadureceu e entende que não importa o edifício, o que importa é a presença de Deus naquele lugar. O importante não é se a parede é preta, branca ou vermelha. O importante é que as nossas vestes são lavadas no sangue do Cordeiro. E aqui a palavra de Deus é pregada. Ou seja, a nossa igreja por muito tempo foi terrivelmente perseguida e vez por outra ainda é. Por quê? Porque nós não nascemos para agradar a todos, nós nascemos para quebrar paradigmas, nós nascemos para alcançar pessoas que não tem ninguém alcançando. E é isso que é você ser dirigido por uma visão. Quando a gente lê na palavra de Deus, especificamente no livro de Neemias, que é o livro que a gente vai usar como pano de fundo para a nossa série, a gente vê que a história de Neemias, ela começa justamente nessa situação. A Bíblia fala que Neemias viu uma terrível necessidade, e diante dessa necessidade, ele foi movido por uma visão. Abre comigo a sua Bíblia, no livro de Neemias, livro de Neemias, quero ler com vocês, capítulo de número 1, nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 4, Neemias, capítulo de número 1, dos versículos 1 ao 4, tem alguma mulher grávida aqui na igreja? Levanta a mão, quem está grávida? Uma irmã, tem mais alguém? 2, eita, aqui está o som da natalidade, 3, 4, eu quero que vocês que estão grávidas prestem muita atenção no começo dos versículos, porque ele traz boas dicas para os filhos de vocês. Diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. Então eu queria que vocês ficassem aí com essa dica para colocar, quem sabe, o nome do filho de vocês, de Acalias, de Quisleu, que são nomes realmente assim bem espirituais. E diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano. Enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, outra dica, um dos meus irmãos veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles responderam que aqueles que sobreviveram do cativeiro estão na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, e passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Sabe, queridos, quando a gente lê essa passagem sobre a história de Neemias e sobre a história em que Jerusalém se encontrava, a Bíblia fala que quando Neemias ele recebe aquela mensagem, a primeira coisa que Neemias fez diante daquela necessidade, daquele caos, daquela tristeza, daquela vergonha onde Jerusalém se encontrava, a primeira coisa que ele fez foi ir orar acerca daquilo. E é por isso que a primeira parte dessa mensagem nós queremos batizar como a concepção da visão. Eu não sei se você concorda comigo, mas o mundo está cheio de pessoas que adoram se levantar para criticar, que adoram fazer movimento, pessoas que são muito rápidas para poder apontar um erro de um lugar, para poder apontar o erro de uma determinada situação, pessoas que adoram criticar a vida de todo mundo. Mas Deus não nos chamou para sermos narradores de desgraça, nem megafone de má notícia. Deus te chamou para ser solução e para ser resposta. Se você não tem uma solução ainda, faça como Neemias, vai orar para que Deus possa direcionar. Sabe, queridos, eu vejo tanta gente que parece assim um divulgador de maldição, que só abre a boca para falar desgraça. A gente está vivendo uma época em que é muito comum isso. As pessoas adoram abrir a boca para poder soltar maldição, e ficam amaldiçoando, amaldiçoaram o ano passado, estão amaldiçoando esse ano, e amaldiçoam cada dia mais, amaldiçoam o governo, amaldiçoam o país, amaldiçoam a vida dos outros. Pessoas que adoram criticar, quando na grande verdade, eu e você não fomos chamados para criticar, nós fomos chamados para resolver problema.
Isso começa dentro da nossa própria casa. Quem aqui precisa da ajuda do Espírito Santo para viver em paz dentro da sua própria família? Diga: Jesus, me ajuda. Meu irmão, a situação às vezes já é difícil na nossa própria casa, porque já diz o pensador contemporâneo que a grande verdade é que todo mundo quer gelo, mas ninguém quer encher as forminhas. Essa é a grande verdade. Os problemas já começam daí. Todo mundo quer usar o gelo, mas ninguém quer encher a forma. Todo mundo quer beber água, mas ninguém quer encher a garrafa. Todo mundo quer reclamar do almoço, mas ninguém quer lavar a louça. E Deus diz para mim e para você essa noite: para de ser um chato, para de ser um problemático, e começa a ser solução de Deus na sua casa, solução de Deus na sua família, solução de Deus no seu trabalho, solução de Deus na sua igreja. Quando é que a gente descobre o nosso chamado? Como a gente acabou de perceber aqui, o chamado de Neemias nasceu quando ele ouviu falar de uma necessidade. A necessidade quase sempre é um indicador de uma visão que está nascendo. Mas não é apenas ouvir sobre a necessidade, mas é se importar com a necessidade. Porque uma coisa que a gente percebe é que existem 3 tipos de pessoas quando nós falamos de uma visão ou de um problema que precisa ser resolvido. Existem as pessoas que são chamadas de indiferentes, porque elas veem e elas não fazem nada. São aquelas pessoas que o mundo está acabando. Eu não sei se você já viu, vocês sabem, quem ouve pregação minha tem que ter Instagram, viu? Porque eu sou uma pessoa que eu uso muito Instagram. Então, vocês, por favor, que não tiverem Instagram, que forem indigente virtual, por favor, façam o Instagram de vocês. E sigam algum Instagramzinho legalzinho de meme. Porque um dia eu vi um meme muito legal, de 2 pessoas dentro de um barco. E o outro se acabando para tirar água de dentro. E o outro, porque estava furado do lado dele. Aí o outro abestado, com todo respeito, estava lá: eu não estou nem aí, não fui eu que furei, se vire aí você. E a inteligência rara não percebeu que ele estava dentro do mesmo barco. Tem gente que ainda está processando, era melhor ter trazido a foto. Mas enfim, eu vou desenhar aqui na sua mente para ver se você consegue imaginar, visualizar. Seja criativo, por favor. Tem 2 pessoas no barco, amém? A água está entrando, tem um furo do lado de um, e o outro está lá sentado no mesmo barco. E aí a água começa a entrar, está lá uma poça de água saindo do furo. E aí a outra pessoa fala: te vira aí para tirar essa água de dentro, porque o problema é teu, está furado do teu lado. E o coitado estava lá, se acabando, mas não estava conseguindo dar conta. E o que o outro não tinha percebido é que se enchesse de água, o barco ia afundar e ambos iam morrer. Ou seja, o que é que significa indiferença? É você muitas vezes não fazer questão de ajudar em uma situação que na verdade é você que vai ser prejudicado. É você não entender que muitas vezes quando você deixa de ser bênção na sociedade, você muitas vezes está alimentando o mal que vai virar contra você mesmo. Quantas vezes eu vejo pessoas amaldiçoando jovens, amaldiçoando crianças que não se importam, e glória a Deus por isso, que a nossa igreja, pela infinita misericórdia do Senhor, quando foi levantada para ser uma igreja, já se levantou para criar um instituto chamado Instituto Vida Videira, que cuida de famílias e cuida de crianças, e cada criança resgatada é menos um bandido. É menos uma pessoa para fazer o mal. Por quê? Porque foi amada, porque foi resgatada. Sabe, queridos, quando a gente fala sobre indiferença, a gente fala sobre a situação de que muitas pessoas não querem fazer nada, só querem ficar observando as coisas irem se destruindo. Mas ainda tem outros que são piores do que os indiferentes, que são os que eu iniciei a mensagem falando, são os inertes, aqueles que veem, mas não fazem coisa nenhuma e ainda ficam reclamando, são os críticos. Sabe, eu não sei se você concorda comigo, mas uma das coisas mais tristes hoje na sociedade são as pessoas tóxicas, que além de não ajudarem as outras, só vivem de fazer o mal. Esses dias mesmo, essa semana mesmo, eu postei uma foto, né?
saindo da academia, se acabando de treinar, que eu sou uma pessoa que eu passo 4 dias treinando e 3 dias comendo, aí está difícil, dá certo. Mas o fato é que eu estou saindo do bendito treino e comecei a escrever um texto sobre mudança. E eu falei, gente, não adianta você mudar o hábito, você tem que mudar a sua mentalidade e não sei o quê. Eu fiz um texto, meu irmão, do meio para o fim, Deus começou a me usar, tremendo. E eu falei assim, eita Deus, que texto tremendo. Aí tá lá, postei. Aí o povo podendo receber, aí vem uma filha de Belial, com todo respeito, e coloca assim na postagem, achei o texto tremendo, só a foto que é desnecessária. Aí eu tive vontade, vocês sabem que eu sou uma pessoa bem mansa, né? Eu até vou marcar o Whindersson e a Priscila Alcântara, dizendo que está cada dia mais difícil ser manso e paciente como era Jesus. Mas o fato é que, quando eu vi aquela mensagem, eu peguei e falei assim, minha querida, pois então fica só com o texto e finge que não viu a foto. Aí ela pegou e falou assim, mas você podia postar outra. Aí eu falei, mas eu não quero. Enfim, minha gente, começou uma discussão. Aí eu estava um pouco, com o meu pré-treino batendo, que eu tinha tomado pré-treino. Uma pessoa que toma o pré-treino, ela fica assim, atribulada. E aí quando eu fui ver, virou uma discussão. Eu apaguei o texto. Fiz logo lá uma resposta bem grande. Quem viu? Algumas pessoas me seguem? Olha aí que maravilha. Vocês vão lá me defender quando eu tiver essas coisas. O fato é que eu fui lá e depois de muita confusão, eu vi que a pessoa não queria evoluir, refletir. Eu usei um botão que foi Deus que revelou o dono do Instagram para criar. É o botão mais tremendo que existe nele. Bloque. Bloqueei. Mas por que eu estou contando isso? É só para você rir, não é para você refletir. Como o mundo está doente. Você não gostou de uma coisa, tenta ajudar. Ou então finge que muitas vezes não tem nada a ver com você. Às vezes você está reclamando da criação do filho alheio. Sabe como é que você ajuda? É você criando bem o seu filho. Às vezes você está achando ruim a corrupção da política. Sabe como é que você resolve isso muitas vezes? É você também não sendo corrupto nas pequenas coisas. Quantas vezes a gente é rápido para julgar os outros, em vez de fazer algo para responder à visão de Deus no nosso coração. Aqueles que criticam são aquelas pessoas que de nada adiantam. Então quando a Bíblia fala que Neemias vê aquela situação, ele então toma uma atitude. E a atitude é que ele foi orar, e então ele se torna um visionário. A minha oração nessa noite, nesse culto e durante essa série, é que Deus vai levantar mentes pensantes aqui dentro dessa igreja. Deus vai te dar visão de águia, a tua mente vai ser criativa como você nunca viveu. Deus vai trazer sabedoria, direção, para que você seja solução na vida das pessoas. Para que as pessoas respirem melhor por sua causa. A Bíblia fala que quando Neemias ele ouve aquilo, ele então toma uma decisão, ele se importa, ele se compadece, ele então vai orar, e então ele vai gerir, ele vai gestar aquela visão, e a Bíblia fala que ele então começa a orar a respeito daquilo. Sabe, meu irmão, quando você muitas vezes não tiver a solução para um problema, a tua parte, a tua missão é entrar no teu quarto, trancar a porta e orar. Se você não pode ajudar falando, ajude orando. A sociedade está cheia de gente que gosta de reclamar, mas poucas pessoas que gostam de fazer a obra de Deus de verdade. Ontem eu estive pregando na cidade de Pentecoste, a 1h30 daqui de Fortaleza, e pregando para aquela juventude, eu falei para eles sobre missões, e eu falei justamente sobre isso. Que nós como igreja precisamos entender que a nossa missão não é sair criticando, julgando e condenando todo mundo não. A gente tem que pregar a verdade, a gente não deve negociar princípios e valores, mas Deus não te criou para ser o juiz das pessoas. Só existe um juiz que pode julgar e o nome dele é Jesus Cristo. E a Bíblia ainda é clara comigo e com você. Ela diz, não julgueis para que não sejam julgados, porque com a mesma medida que você medir, você vai ser medido de novo. Há um tempo atrás eu tive uma revelação no meu quarto, praticamente um arrebatamento de espírito. E eu não vou contar a revelação inteira porque é muito grande, mas a minha vida espiritual foi completamente mudada. Porque eu vi a visão de uma multidão em um grande tribunal. E naquele tribunal, quando eu via aquela multidão para ser julgada, eu não sabia se eu estava sonhando, se eu estava tendo visão. Um homem todo de branco do meu lado, que representava um anjo, ou era praticamente um anjo, disse,
só observa. E eu vi quando começou a acontecer um julgamento. E enquanto acontecia aquele julgamento, eu via quando uma pessoa ia ser julgada, e ele já chegava para o juiz se justificando, dizendo: olha, eu era um grande homem de Deus, não sei o que, cuidado aí, tenha misericórdia. E o juiz não tinha nem aberto a boca. Sabe aquela pessoa que já está tão culpada que ela já chega se justificando? E ali o juiz olhava para aquela pessoa naquele julgamento e disse: não, eu não vou lhe julgar, eu só vou lhe dar a sua sentença, porque você já foi julgado enquanto você estava na terra. E ali eu olhava para aquilo sem entender, e de repente o juiz começava a julgar um determinado fato daquele homem, e quando julgava aquele fato, que era um determinado pecado, ele olhava e falava: não, Deus, mas tenha misericórdia, tenha misericórdia. E ali era como se o juiz mostrasse um vídeo de uma pessoa que havia caído naquele mesmo pecado 2 meses antes, e a forma com que ele reagiu àquele erro. E ali ele então era julgado pelas suas próprias palavras, porque ele pedia a Deus misericórdia, mas ele não tinha tido misericórdia de uma pessoa naquela situação. Sabe qual é a palavra que Deus tem para mim, para a sua vida essa noite? Deus nos chamou para ser mensageiros de esperança, agentes de salvação. Eu quero dizer que na tua casa nenhum familiar teu vai escapar. Todos vão ser salvos em nome de Jesus Cristo. Samuel, mas tem uns que é impossível, é mais difícil. Se até tu foi salvo, que dirá eles? Toda a nossa família tem a oportunidade de salvação, mas nós precisamos responder com oração. A Bíblia fala que Neemias, ele não apenas foi orar, mas ele foi jejuar, e ele foi gerir. Quando você lê em Neemias capítulo de número 2, versículo 1 ao 5, a Bíblia fala que ele começa a orar em um mês chamado mês de Nisan, e ele só vai até o rei no mês de Abibe, o que significa uma diferença quando você traz para o nosso contexto de calendário, de aproximadamente 4 meses. Antes dele fazer alguma coisa, ele orou, e ele só chegou diante do rei para poder ir resolver a situação de Jerusalém, depois que ele havia orado e pedido a Deus um plano e um projeto. E quando ele chega diante de Deus, ou melhor, diante do rei, e o rei vê que ele está triste, pergunta o que é que tinha acontecido, ele fala sobre a situação de Jerusalém, o rei pergunta o que é que ele podia fazer, e a Bíblia fala que ele já diz todo o plano, e ele fala: rei, eu só queria que você me desse cartas, para eu passar pelas determinadas cidades e países, e eu lá pegasse madeira, para poder restaurar as portas e os muros de Jerusalém. Ele tinha todo o plano. Sabe por quê? Porque o tempo do deserto na minha e na sua vida, o tempo da espera, o tempo da gestação, é um tempo em que 2 coisas acontecem. Primeiro, a visão de Deus amadurece dentro de nós. Sabe, queridos, quando eu falo sobre a visão amadurecer dentro de nós, eu lembro de uma frase muito comum que o nosso pastor sempre fala. Ele diz que nem toda boa ideia é uma ideia de Deus. Quantas vezes eu e você olhamos para algumas situações e a gente acha que encontrou a solução, só que se a gente orar um pouquinho mais, a gente vai ter sabedoria e não vai tomar aquela decisão naquela hora. Tudo na nossa vida precisa de tempo. Hoje mesmo eu fui convidado por um casal, para eu casá-los, e eu não sou um pastor que anda celebrando muitos casamentos, mas aí esse casal de amigos, na verdade, eu sou amigo da moça, não sei nem se ela está aqui no culto. Se ela tiver, desculpa aí, mas não vou dizer seu nome não, sua identidade vai permanecer no mais absoluto sigilo, igual linha direta. Mas, quando ela me ligou, ela pediu para poder eu casá-los, agora próxima semana, e aí eu falei assim, e vocês já vão casar? Porque eu acompanho um pouco da história, eu sabia que havia acabado um relacionamento há pouquíssimo tempo. E ali, a pessoa pegou e disse que realmente estava decidido, e eu peguei e falei com todo carinho e cuidado, que eu não teria a condição de fazer aquele casamento naquela rapidez, porque eu tenho uma responsabilidade como pastor. É muito fácil um pastor chegar e dar uma bênção. E eu já passei por uma terrível experiência que, mais uma vez, não é generalizando, mas eu já fui chamado para fazer alguns casamentos às pressas que eu não sabia nem quem era. E aí eu cheguei para casar, e quando eu cheguei eu já presenciei algumas situações terríveis que eu falei: Espírito Santo. E aí teve 2 casais específicos alguns anos atrás, quando o pastor Costa Neto até que me botou nesses 2 foguetes, que eram 2 casamentos que eu não conhecia, e o pastor vai lá, Samuca, resolve lá, vai lá casar. E eu fui lá, celebrei como pastor, mas como eu não tinha acompanhado, eu não sabia. Resumindo, depois eu encontrei os casais completamente assim separados, numa situação terrível,
E eu peguei e fiz um propósito com Deus. E eu falei, eu não caso mais ninguém que eu não conheça a história. Eu não caso mais ninguém que eu não tenha acompanhado o casal. Porque por mais que eu não seja responsável pelo casamento das pessoas, que cada um é responsável pelo seu próprio casamento, casamento não é brincadeira. Assim como o batismo nas águas também não é apenas uma foto que você mergulha para poder postar no seu Instagram. É decisão séria que precisa ser refletida, que precisa ter um tempo de gestação para que você esteja certo de que você está entrando em algo que é de fato da vontade de Deus. Samuel... Mas eu conheço pessoas que casaram com 20 dias e estão casadas até hoje. Aí eu digo, grande é um milagre. Porque mais uma vez, gente, eu não quero entrar aqui numa polêmica nem num debate de quanto tempo a pessoa tem que casar. Mas o que eu estou querendo dizer é que não é que é regra, mas é preciso ter muita reflexão quanto às decisões que a gente toma. Muitas decisões apressadas, que não têm um tempo de oração, se tornam prejuízo. Samuel, mas Deus mandou. Se Deus mandou, meu amigo, vai com Deus. Que Deus te abençoe. Mas liga para outro pastor. Porque eu não vou. Eu não vou. Eu não fui. Eu não irei. Sabe por quê, meu irmão? Porque tudo na nossa vida, a Bíblia fala que a gente precisa fazer prova de Deus. Quantas pessoas abrem uma igreja por empolgação, entram num relacionamento por carência e não investem tempo para ter a direção de Deus? Isso aqui também não é palavra, que tem gente aí, tem noivo, gente aí que está noiva há 10 anos, está falando assim, olha aí Deus falando contigo, com a noiva, você já está enrolando, viu, espírito de engano. 10 anos também é demais. É brincadeira, viu, gente? Quem estiver visitando aqui, eu sou um pouco divertido. Mas, com todo respeito, eu sei que tem pessoa que casa com 10 anos, 12 anos, né? Aqui, conversa aí com o seu líder. Mas, não é muito certo também. Por quê? Porque uma coisa que demora demais é porque também não tem visão. É por isso que o povo fala, eu prego muito para jovens, é por isso que vez por outra, no dia de domingo eu também acabo soltando essas coisas para jovens. Mas tem muita gente que às vezes fala, Samuel, a menina com 14 anos, uma 13 school, 14 anos? Uma 13 school, 14, 13 anos. Irmão Samuel, ora aqui pelo meu namorado. Aí você vai lá no Facebook, a menina coloca com 13 anos de idade, a menina coloca assim, você não sai da minha cabeça. Eu oro para que seja lende ao piolho, que ela esteja falando, e não um homem. Com 13 anos de idade. A gente ri, mas é coisa séria. Casamento é para quem tem visão de futuro, é para quem quer edificar uma família até a vinda de Jesus. Igreja não é para abrir, para poder brincar. Esse ano a nossa igreja está completando 20 anos salvando almas em 4 cidades, chegando na 5ª cidade agora, alcançando milhares de vidas, porque é uma visão e uma direção de Deus. E é por isso que quando você tiver um projeto, invista tempo na oração. A Bíblia fala que Neemias orou para que Deus confirmasse aquilo. E ainda tem um detalhe, Samuel, Deus confirmou. A visão, ela foi gerida dentro de mim, e agora que a visão amadureceu dentro de você, Deus vai amadurecer você para a visão, que é o segundo passo da visão. É quando Deus nos amadurece, é quando Deus nos trabalha em nós, nos quebra. Sabe, queridos, muitas vezes a gente vê pessoas que querem as coisas rápido, não querem passar por deserto. Mas eu quero dizer para você que está passando por algum deserto aqui essa noite, você que está orando e está passando por um tempo de espera, por um tempo de dificuldade, não é que Deus te esqueceu, é porque Deus está te treinando, Deus está te tratando, Deus está te preparando. Samuel, eu já passei por situações, eu estou quase com trauma de colocar a empresa, porque eu já quebrei uma vez. Meu amigo, se Deus permitiu você quebrar, se Deus permitiu você passar por situações difíceis, é Deus te ensinando, é tudo amadurecimento, é tudo aprendizado, porque a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas ruins que Deus permite a gente passar, Deus permite com o propósito de amadurecimento.
A Bíblia fala que Neemias, ele amadureceu para aquela visão. Ele amadureceu para aquilo que Deus havia colocado dentro dele. E eu quero declarar sobre a sua vida que está aqui essa noite. E quem sabe ano passado foi um ano de lágrimas, foi um ano de plantio, foi um ano de angústias. Mas eu quero declarar que esse ano vai ser um ano de colheita. Esse ano vai ser um ano de cumprimento de promessa. Esse ano vai ser um ano de Deus te fazer executar aquilo pelo qual você orou. Creia, profetize, creia na visão que Deus colocou no seu coração. No começo muita gente vai zombar, mas depois eles vão bater nas tuas costas e vão dizer: eu sempre acreditei em você. Diga misericórdia. Mas não faça como sabor de mel não. Não humilhe a pessoa depois não. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Você não vai pisar na pessoa não. Você vai abençoar a vida dela. Agora é claro que você não é obrigado a chamar para o seu banquete, né? Existe a questão da honra. É por isso que eu digo para você que está zombando do sonho dos seus amigos, está zombando do sonho das pessoas, não zombe não. Olhe para a pessoa do seu lado, mesmo de máscara, e fale assim para ela: me trate bem. Fale assim: não me julgue não, porque amanhã eu posso ser seu patrão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só Deus sabe a visão que Ele tem para cada pessoa que está aqui nesse lugar. Só Deus sabe os projetos que Deus tem para cada pessoa que está aqui. E a nossa missão como igreja é verdadeiramente amadurecer para aquilo que Deus colocou em nós. E por último, para encerrar, a banda já pode se posicionar. Existe o nascimento da visão. A Bíblia fala que quando Neemias ele vai até o rei, que era o rei Artaxerxes, e ele fala sobre a visão, a Bíblia fala, e eu amo essa parte do versículo 2, em que diz, na parte B do versículo, e fala: e mesmo com muito medo, eu disse. Sabe, queridos, tem gente que às vezes acha que quando chegar o tempo de Deus para a sua vida em alguma situação, vai sentir uma coragem sobrenatural, não vai ter medo de nada. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Para você cumprir a visão e os planos de Deus para a sua vida, você vai precisar vencer e passar por cima de muitos medos. Medo da rejeição, medo da oposição, medo do julgamento, medo de ser mal interpretado, medo da rejeição. E eu amo quando a Bíblia fala que Neemias, mesmo com muito medo, ele foi até o rei. Eu quero declarar sobre a sua vida essa noite, você que está aqui nesse lugar, que Deus vai te fazer resposta para a tua cidade. Deus vai te fazer resposta para o teu trabalho. Nunca a gente precisou tanto de pessoas que Deus levante para fazerem a diferença na sociedade. Nunca foram tão honrados, ou pelo menos deveriam ser. Mas pelo menos hoje nós estamos vendo o valor de pessoas da área da saúde. Tem alguém aqui que trabalha na área da saúde? Eu queria que ficasse de pé. Se tem algum médico, algum enfermeiro, algum dentista, algum fisioterapeuta, levanta agora, onde você estiver aqui na igreja. Todos que trabalham com a área da saúde. E a igreja vai aplaudir ao Senhor. Nós abençoamos a vida de cada um de vocês e declaramos capacitação do céu, proteção, blindagem, que vocês sejam esperança, que vocês levem cura para as pessoas, que o tempo que vocês passaram estudando seja resposta para a nossa cidade, em nome de Jesus. E aproveitando que hoje nós recebemos um casal de amigos, pastor Vitor, pastora Agnes, lá de Manaus, nós queremos declarar sobre Manaus, que a graça do Senhor e o sangue de Jesus esteja derramado sobre aquela cidade. Nós oramos pelo milagre de Deus, que assim como já foi dito essa noite, que Jesus é aquele que sobe, que levanta-se e declara para que a tempestade passe. Nós declaramos que essa tempestade vai se acalmar naquela cidade. Nós declaramos contra toda maldição de vírus. Jesus Cristo, o nome de Jesus é maior do que essa maldição do coronavírus. Nós declaramos que o Senhor vai amarrar esse espírito de morte naquela cidade, vai trazer providência e vai trazer solução para o caos. E quem crê nisso diz amém e concorda com essa oração em nome de Jesus.
nós abençoamos Manaus, nós abençoamos Fortaleza, nós abençoamos o Brasil, nós abençoamos a Inglaterra, e nós declaramos que a solução, nós declaramos que essa maldita pandemia vai passar. Nós não estamos apenas na mão do governo, mas nas mãos do Deus que criou o universo, que já debelou tantas outras maldições, tantas outras pandemias. E como igreja nós temos que profetizar e declarar esperança. Existe fé e existe visão no coração daquele que conhece a Deus. A Bíblia fala que Neemias se levanta, e quando ele se levanta para cumprir a visão, Deus honra a vida daquele homem. E da mesma forma eu quero que você levante aí onde você está.